Bem-vindos de volta, pessoal, e muito obrigado por estarem aqui comigo. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever. Você também pode assistir aos meus vídeos de graça no Substack e no Patreon, onde eu publico análises extras e conteúdo exclusivo. Hoje a gente vai falar sobre uma das transformações econômicas mais importantes e menos comentadas que estão acontecendo na Europa neste exato momento. Fábricas de automóveis, que antes produziam carros para uso civil, estão cada vez mais fabricando equipamentos militares e drones destinados à Ucrânia. Ao mesmo tempo, os governos da OTAN estão mudando profundamente suas economias, transformando os gastos militar-industrial, outras palavras, estão convertendo suas economias em economias de guerra. A Europa está se preparando para uma guerra em grande escala que não tem como vencer, porque as chances de ela se tornar nuclear são muito altas. Pois é, o sinal está aí bem claro. E eu vou falar mais sobre isso nas próximas entrevistas com especialistas. Então, essa história vai muito além de orçamentos militares maiores. Vamos encarar os fatos. Isso representa uma das transformações mais profundas da indústria europeia desde o fim da Guerra Fria. E talvez a mais importante desde a Segunda Guerra Mundial. O que começou como uma resposta de emergência à guerra na Ucrânia está se tornando cada vez mais uma estratégia econômica de longo prazo, com consequências enormes para a indústria, para as finanças públicas, para o desenvolvimento tecnológico e para o comércio global. Por muitas décadas, é claro, o sucesso industrial da Europa se apoiou em 3 pilares: energia acessível, manufatura voltada para exportação e gastos militares relativamente modestos. A Alemanha construiu uma reputação mundial em automóveis e engenharia avançada. A França se destacou em aeronáutica e na produção de artigos de luxo. A Itália se especializou em produção industrial de alto valor. Enquanto boa parte da Europa Central e Oriental se integrou profundamente cadeias de suprimento automotivas altamente eficientes do continente. Esse modelo ajudou a transformar a Europa em um dos maiores centros de manufatura do mundo. Mas esse modelo já não existe mais hoje. Os governos europeus estão aumentando de forma agressiva os gastos militares para repor estoques esgotados e apoiar o regime de Zelensky, enquanto se recusam a resolver o conflito por meios diplomáticos. No começo, esses orçamentos militares mais altos eram vistos como medidas temporárias, pensadas para lidar com uma crise de segurança imediata. 4 anos depois, os formuladores de políticas passam a enxergar o investimento militar como um pilar permanente da estratégia econômica, e não apenas como uma resposta de emergência. Não é de se estranhar, então, que líderes da União Europeia tenham declarado que o ano de 2030 será o ano do confronto entre a OTAN e a Rússia. Então, eles estão se preparando ativamente para o ano de 2030. A cúpula da OTAN, marcada para julho de 2026, na Turquia, por exemplo, mostra bem essa mudança econômica em direção a uma economia de guerra. Embora a prontidão militar continue sendo um tema central, os líderes também estão focados em ampliar a capacidade de produção industrial, fortalecer as cadeias de suprimento militar, coordenar as compras entre os aliados e incentivar investimentos de longo prazo na indústria de defesa. O objetivo vai além de simplesmente comprar mais armas. Os países membros da OTAN querem construir a capacidade industrial necessária para manter uma produção em larga escala por muitos anos, reduzindo a dependência de fornecedores externos. Espero que a população europeia esteja ciente disso, porque ter equipamentos é bom, mas a União Europeia precisa de pessoal para operar o material militar que está produzindo ativamente. Um dos exemplos mais claros dessa nova estratégia pode ser visto na indústria automobilística europeia. O setor passou por vários anos difíceis, já que a demanda por veículos elétricos diminuiu em muitos mercados e as montadoras chinesas se tornaram cada vez mais competitivas. Os custos de produção também aumentaram por causa dos preços mais altos da energia e várias fabricantes anunciaram demissões, cortes na produção
ou até o fechamento de fábricas. Eu já falei sobre isso antes, aqui no meu canal. Esses acontecimentos deixaram parte da capacidade industrial da Europa subutilizada. E em vez de investir em novas tecnologias de engenharia automotiva ou em tecnologias de veículos elétricos, os governos europeus e o complexo militar industrial começaram a explorar como as capacidades e instalações de produção já existentes podem ser adaptadas para fins militares. As fábricas de automóveis já possuem muitas das competências necessárias para a fabricação militar moderna, como engenharia de precisão, linhas de montagem automatizadas, robótica, sistemas de controle de qualidade, integração de eletrônicos avançados e trabalhadores técnicos altamente qualificados. Essas mesmas capacidades podem ser adaptadas para produzir veículos militares, componentes de drones, baterias, sensores, equipamentos de comunicação e outras tecnologias militares avançadas. Essa transformação fica mais evidente na fabricação de drones. A guerra na Ucrânia mostrou que drones de baixo custo mudaram o rumo da guerra moderna. Hoje, eles são usados para reconhecimento, vigilância, direcionamento de artilharia, logística, coleta de inteligência, guerra eletrônica e até ataques de precisão. Segundo relatos, a Ucrânia consome milhares de drones todos os meses, criando uma demanda sem precedentes que exige produção em escala industrial, e não apenas oficinas pequenas ou instalações militares especializadas. Agora eu estou escrevendo um artigo inteiro sobre a parceria entre a Palantir e o regime do Zelensky. Vai ser publicado no meu Substack e no meu Patreon nos próximos dias. Se você tiver interesse, fica de olho e confere assim que sair. É assim que a guerra na Ucrânia vem sendo usada como uma oportunidade de negócio pelas elites europeias. Claro, tem muito mais coisa por trás disso, mas vamos deixar esse assunto para outro vídeo. Para atender a demanda enorme, as empresas militares europeias estão fazendo cada vez mais parcerias com fornecedores da indústria automotiva, fabricantes de eletrônicos, empresas de engenharia e produtores de baterias. Empresas que antes se dedicavam exclusivamente à produção civil, agora estão fornecendo componentes, softwares, sensores, baterias, sistemas de comunicação, equipamentos de navegação e também conhecimento em montagem para a base militar e industrial da Europa, que cresce rapidamente. Vários governos europeus também estão oferecendo incentivos financeiros, subsídios e apoio a investimentos para estimular as empresas a converter parte da sua capacidade de produção para o setor militar. Isso representa uma mudança profunda na filosofia econômica. Tradicionalmente, a política industrial se concentrava em áreas como energia renovável, transporte, semicondutores, infraestrutura digital, manufatura avançada e tecnologias verdes. Olha, hoje em dia a indústria militar vem sendo cada vez mais vista como um setor estratégico, que merece investimento público significativo e apoio governamental de longo prazo. Os gastos militares já não são vistos apenas como uma despesa de segurança. Eles estão se tornando cada vez mais uma ferramenta de política econômica em toda a Europa. Nem é preciso dizer que essa estratégia é de curto prazo e, no mínimo, questionável por vários motivos. Primeiro, um confronto mais amplo traz um risco enorme de sair do controle e até evoluir para um conflito nuclear. Além disso, a produção militar não gera os mesmos ganhos de produtividade a longo prazo que investimentos em educação, saúde, infraestrutura de transporte, pesquisa científica civil e inovação comercial. €1 destinado à expansão da produção de armas é €1 que deixa de estar disponível para outras prioridades públicas. Os governos europeus já enfrentam populações envelhecidas, gastos crescentes com saúde, desaceleração do crescimento econômico e dívidas públicas elevadas. Aumentar os orçamentos militares, portanto, gera escolhas fiscais cada vez mais difíceis. Outra preocupação é a dependência industrial. Se as fábricas passarem a depender cada vez mais de contratos governamentais do setor militar, a rentabilidade delas, no longo prazo,
pode acabar dependendo mais da manutenção dos gastos militares do que da competitividade dos mercados civis. Economistas às vezes descrevem esse fenômeno como o surgimento de um ecossistema militar e industrial, em que as compras públicas se tornam um motor permanente da atividade industrial. Isso levanta questões políticas importantes. Os governos vão continuar apoiando níveis elevados de gastos militares se as tensões geopolíticas diminuírem? Vão facilitar negociações e soluções diplomáticas para os conflitos? Ou a produção militar vai acabar se tornando uma parte permanente da estrutura econômica da Europa? À medida que o continente amplia a produção interna de armamentos, os governos estão reorganizando as cadeias de suprimento para priorizar a obtenção de minerais críticos, semicondutores, eletrônicos, baterias, máquinas avançadas e outros componentes estratégicos de países aliados. Os Estados Unidos adotaram políticas parecidas, aliás, com grandes investimentos em semicondutores e subsídios industriais, enquanto a China continua seguindo estratégias industriais amplamente dirigidas pelo Estado. A Europa agora está cada vez mais entrando nessa tendência global mais ampla. O resultado é uma economia mundial que vai se fragmentando aos poucos em linhas geopolíticas e uma corrida que parece nos levar em direção a uma terceira guerra mundial. A produção militar, portanto, se tornou ao mesmo tempo uma consequência dessa competição geoeconômica e uma força que a acelera. As implicações disso vão muito além do conflito atual na Ucrânia, é claro. A Europa já não trata a guerra apenas como uma questão de segurança. Ela está tratando os gastos militares como parte de uma estratégia econômica. E isso representa uma das grandes transformações geoeconômicas do século XXI. A questão já não é mais se a economia da Europa está mudando. A verdadeira pergunta é: até que ponto essa transformação vai se tornar permanente? Quero saber o que você pensa sobre esse assunto, então deixe a sua opinião nos comentários. Se você está na Europa, eu adoraria ouvir de você e entender melhor a sua visão sobre o que está acontecendo, e se acredita que isso traz benefícios para os interesses europeus. Muito obrigado por assistir e pelo seu apoio. Se você achou essa análise útil, curta o vídeo, se inscreva no canal e me acompanhe também no Substack e no Patreon. E como sempre, espero te ver aqui amanhã. Cuide-se. I look forward to seeing you here tomorrow. Take care.